Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Que privilégio, não é? Nós estarmos aqui para juntos nós estudarmos sobre evangelismo. É tão gostoso a gente fazer o que gosta, né? Tá no sangue, né? Evangelismo, missões, fiz muito missões, mas o evangelismo sempre foi focado em minha vida desde da minha infância, desde bem novinho, né? Com 7, 8 anos de idade, nós já fazia trabalho de evangelismo juntamente com meu pai em praças públicas, pregando a palavra, cantando, né? E Deus tem me usado muito nessa área, e eu sou grato a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. E para nós estudarmos evangelismo e missão, como eu tenho 4 quarta-feiras, hoje o ensino eu quero trazer só evangelho, né? Para você fazer evangelismo, você tem que entender do evangelho, né? Como você vai fazer evangelismo se você não sabe do evangelho? Então hoje vamos falar o tema evangelho, e daí nas outras quarta-feiras nós entramos em evangelismo e também as suas características, os seus temas, abordagem, o que devo falar, o que não devo falar, nunca devo falar. Todas essas práticas nós vamos, no decorrer desses dias, aprendermos juntos, né? E todas as classes etárias, né? Para criança, jovem. Como vou evangelizar uma criança? É bem diferente, né? Isso nós vamos aprender. Hoje nós vamos ler o texto, aproveitando os irmãos que estão em pé, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Estaremos lendo alguns versículos da palavra do Senhor, para nós tomar como base, né, esse ensinamento da palavra do Senhor. Mateus, no capítulo 13, vamos ler o versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo Jesus saído da casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, estando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-a. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em boa terra, deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Podeis assentar. Esta parábola, né? Então nós entendemos o que é uma parábola, né? Jesus contava bastante parábola, né? Um grande contador de parábolas, né? E o Senhor explicava por parábolas para que as pessoas, os judeus principalmente, as pessoas não entendiam, né? E Jesus explicava assim por parábolas para que os seus discípulos entendendo as parábolas, né? Uma parábola, tu que é uma parábola é quando não tem personagem com nome, né? Aqui tem que dizer um certo
Aí. Um certo homem. Então, quer dizer, não tem o nome desta pessoa. Então, se trata de uma parábola. Tudo que é uma parábola que não tem o nome do personagem. Porque se fosse uma história verídica aqui, ele falava o nome da pessoa. Então, se trata por parábola. Então, quando você for ministrar a pessoas, entenda que é uma parábola. É uma história que Jesus está contando para que os discípulos venham entender esta palavra. Então, o Evangelho é a palavra, é a semente. Aqui nesse texto que nós tratamos sobre 3 tipos de semente. 3 solos que caiu. Então, nesses 3 solos, um caiu ao pé do caminho, né? E o outro caiu entre os espinhos, e outro caiu em terra boa. Para nós entendermos isso aqui, o significado do Evangelho. O que é Evangelho? Às vezes, pensamos, né? O que é Evangelho? Se nós vamos ver no Novo Testamento, nós vamos saber dos 4 evangelhos, né? 4 evangelhos sinóticos, que se trata de Cristo, se trata da palavra, do Evangelho de Cristo. Então, a palavra Evangelho quer dizer boas novas, aquele que transmite boas novas. E no Antigo Testamento, tinha a palavra Evangelho? É bom para nós sabermos, né? Como pregar no Antigo Testamento tem a palavra Evangelho, né? O Evangelho no sentido de boas novas somente no Novo Testamento. Ela tem a palavra Evangelho no Antigo Testamento, mas não direcionado a boas notícias, a boa palavra, aquilo que os evangelistas vão transmitir. A igreja de Cristo, ela tem esse objetivo de levar a boa semente. Nesse texto que nós lemos, a semente caiu em 3 solos. Mas nós podemos observar que as 3 sementes nasceram. Então, a semente é boa. A semente é eficaz. Vai do semeador. E quem são os semeadores? Somos eu e você, os semeadores. Que nós temos a semente boa, mas nós temos que saber semear essa semente. Não é de qualquer forma que vai semeando sem ter um solo preparado. Por isso, às vezes, um evangelista é frustrado porque essa semente ele está jogando ao léu. Nós temos que abordagem, saber aplicar essa semente, um solo. O agricultor, para plantar uma semente, ele tem um preparo da terra. Ele tem que preparar a terra para plantar, para que essa semente venha germinar de uma forma eficaz. Se ele não preparar a terra, ela vai nascer essa semente, mas porém não vai dar fruto, ela vai só nascer, porque ela não tem um preparo. E nós, como bons evangelistas, nós temos o preparo, nós temos a ferramenta e nós temos a semente que o Senhor tem nos dado. E essa semente plantada, ela tem que nascer de uma forma ou de outra. Eu sempre digo que uma semente plantada num coração, ela vai nascer. Não adianta o inimigo colocar uma tábua em cima. Você já experimentou plantar uma semente e colocar uma tábua em cima daquela terra? O que vai acontecer? Essa semente, ela vai nascer. Ela vai nascer. E se ela tiver raiz e ela tiver força suficiente, porque o solo é bom, ela vai fazer o quê? Ela vai sair por o redor daquela tábua e vai nascer. E vai crescer. Porque o solo é bom. Porque o solo, o coração está preparado para ouvir esta palavra, né? Então, o significado da palavra evangelho. Evangelho é uma palavra... É uma das palavras mais utilizadas entre os cristãos. Mas, apesar de ser uma palavra muito utilizada, apesar disso, muitas pessoas não sabem exatamente o seu conceito, aplicação e significado. Não sabe. Sabemos do Evangelho, mas não sabe a sua aplicação, o seu conceito e como fazer, aplicar esta palavra Evangelho. Então, nós temos que entender o que é Evangelho.
É a mesma coisa você ir pregar a uma pessoa que não conhece a palavra ainda, e você vai trazer um evangelho desconhecido a ele, dos olhos dele, né, uma palavra difícil de entendimento. Essa pessoa não vai compreender de maneira nenhuma. Às vezes até o próprio evangelista não sabe explicar essa palavra. Aí ele é frustrado, porque aquele que está sendo evangelizado, ele pergunta: o que quer dizer isso? E a pessoa: eu não sei, eu vou ter que estudar, mas eu vou te responder, vou ter que estudar. Não, você tem que estar preparado. A palavra do Senhor, ela é simples. O evangelho é simples. O que mais importante é você preparar este terreno, preparar esse coração, preparar essa pessoa para levar essas boas novas, né? E na verdade, então, o que significa evangelho? Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Então a palavra já vem aí, é boas novas ou boas notícias. Então quando você vai levar uma palavra de evangelismo, nunca você vai levar uma palavra triste. Ou uma palavra de... Muitas eu já vi acontecer, pessoas que vão dar um testemunho e dar um testemunho. Aquela pessoa que está sendo evangelizada, ela fala assim: eu não quero esse evangelho não, meu Deus do céu. Essa pessoa dá um testemunho, só sofrimento, apesar que o evangelho não é só doçura, tem seus sofrimentos. E nós temos que pregar, nós vamos ver mais para frente, que o evangelho ele tem, não é só alegria, nós temos que também o sofrimento, mas é tudo para aperfeiçoamento. A pessoa que está sendo evangelizada, ela tem que entender esta palavra, ela tem que entender o que você está falando. De uma maneira ou de outra, você não pode parar de pregar essa palavra, esse evangelho, você não deixa de pregar ele enquanto a pessoa não entendeu. Agora nós entendemos diferente, nós não podemos parar de pregar essa palavra para essa pessoa enquanto ele não se converte. Às vezes ele não se converte. Mas o que é importante é ele entender esta palavra. Ele entendeu, ele compreendeu, agora ele tem o direito, ele aceita ou não aceita. Mas agora, se ele não entendeu, não adianta. Eu tenho que ficar explicando e tentando. Ele converteu, o que eu tenho que fazer? Aí sim eu tenho que acompanhar ele. Eu tenho que cuidar para que essa semente venha nascer, e depois de nascida eu vou ter que cuidar dela, e fazer que nem os irmãos estão fazendo hoje, o discipulado, encaminhando a pessoa, e assim nunca vai parar. Sempre caminhando junto com aquela pessoa. Sempre seguindo. Eu me lembro de um certo irmão que, no começo, ele aceitou a Cristo, e ele tomava muita pinga. O homem gostava de uma pinga que, te contar. E ele não vivia sem a pinguinha dele. Mas o evangelista que evangelizou ele, levou essa semente, nasceu essa semente dentro do coração daquele homem e brotou, e ele entendeu que aquilo lá tinha que mudar a vida dele. Mas os espinhos do mundo estavam sufocando ele não estava conseguindo. Mas o que fazia esse evangelista? Ele falou assim: não, eu não te abandono, em todos os lugares que você vai estar, eu vou estar lá. E ele orava ao Senhor, esse evangelista orava ao Senhor: Senhor, não deixe que o inimigo tire essa semente desse coração. E todas as vezes, ele conta ele mesmo, todas as vezes que ele ia tomar um gole de pinga, aparecia o evangelista. Ele falou que tinha debaixo da cama dele, e num momento ficava o dia inteiro lá, e aquele momento que ele ia tomar um gole daquela, quando ele levava, aparecia o evangelista na frente. Ele falou assim: não tem jeito, eu não posso ver. O que é isso? É o Espírito Santo do Senhor conduzindo o evangelista, porque ele orou, ele buscou, e aquela terra era boa terra, só que o inimigo estava tentando tirar, e ele teve que fazer o quê? Acompanhar, limpar aquele terreno, ajudar aquela pessoa a crescer. É a mesma coisa você plantar um pé de tomate e não colocar à espera. Ela vai pelo chão e vai apodrecer o fruto. E o evangelista é essa espera, ele está junto lá, vai cair para um lado, você segura, vai para o outro, você segura. Então esse é o significado de boas notícias. Sua origem vem do grego, que quer dizer evangelion. Apesar do termo evangelho, é o poder, pode ser aplicado
em outros contextos como em seu sentido clássico. Então, quer dizer, no Antigo Testamento, ele aplicava-se no sentido clássico. Nós vamos ler bastante a Bíblia aqui, irmãos. Os irmãos podem abrir já lá em 2 Samuel, né, para nós entendermos aqui o texto. 2 Samuel, no capítulo número 4. Enquanto eu explico aqui, os irmãos já vão achando aí. Vamos ter que ganhar tempo para nós sair hoje, pelo menos sabendo o que é Evangelho, entendendo o Evangelho. Então, ele é aplicado no seu sentido clássico, original, para se referir a uma recompensa dada pela entrega de boas notícias. Obviamente, sua aplicação mais conhecida no sentido que possui na literatura cristã, no caso da mensagem essencial da salvação. Essa é a principal. No Antigo Testamento, então, ele tem no seu sentido clássico. Isso nós vamos ver nesse texto que eu passei para o irmão, em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 10. Irmãos, pode, quem achou, ler para nós aí. É isso mesmo. Né? Pensando que eles traziam o quê? O final lá? Qual que é a última palavra que você leu lá? Alvizarra. O que é alvizarra? Então é o texto que você vai entender, né? Ó, o camarada trouxe a notícia, pensando que era boas novas, Saul morreu. Trazendo uma notícia, alvizarra quer dizer, uma pessoa que quer o quê? Uma recompensa. Serviço no sentido clássico. Uma recompensa por aquilo que fez. No Antigo Testamento se usava muito isso. Uma pessoa que achou algo, vai entregar, ele quer uma recompensa. Então ele fez isso, ele chegando para Davi, dizendo, Saul morreu. Saul já é morto, é boas notícias. Mas para Davi não, Davi lançou a mão nele e matou, pensando que ele estava querendo a recompensa pelaquilo que ele estava fazendo. Né? E nós, no Novo Testamento, nós já pega a palavra de Deus, esse Evangelho, como boa notícia, sem recompensa, sem eu querer nada em favor merecido, porque o Senhor já fez esse favor imerecido para mim e para você. Ele já nos deu, através da sua morte, a graça que é nos concedida, o perdão dos nossos pecados. Então, por isso, nós não precisamos mais de recompensa para levar o Evangelho. Pessoas dizem, não, eu preciso de recompensa. Eu levei a palavra, tem que recompensar de alguma forma. Mas não, o Senhor recompensa você que você está fazendo. Mas no Antigo Testamento era no sentido clássico. Eles faziam isso no sentido de receber a recompensa mesmo. Né? Então, no Antigo Testamento, a única citação que tem alvizarra, quer dizer, exclamação para pedir prêmio ou recompensa por boa notícia trazida. Então, nós não devemos, né, esperar recompensa nenhuma. O trabalho é árduo, o trabalho é difícil, mas temos que fazer com amor a obra, fazer de bom grado, fazer de coração, esse Evangelho ser anunciado. Nunca querendo recompensa. Então, o que é Evangelho de fato? Sabendo então qual o significado da palavra Evangelho, resta-nos entender o que realmente o Evangelho que é Evangelho. Talvez a definição mais clara e objetiva sobre o que é Evangelho foi registrada pelo apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos. Então, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Leamos também, enquanto os irmãos acham, né? Vamos ficar com a Bíblia aberta aí, vamos ver quem é bom de Bíblia, né? Uma maratona bíblica hoje, né? Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho. Por que eu não me envergonho? Porque ele é o
Poder de Deus. Então eu não posso me envergonhar, é o poder de Deus. Aí diz uma pessoa assim, não, eu não vou evangelizar, que eu tenho uma vergonha de evangelizar. Né? Eu não entrego folheto de maneira nenhuma. Tem aqui o Romão Dimas, né, Romão Dimas? Romão Dimas, no começo, que nós fizemos evangelismo, ele falou, e eu de jeito nenhum, eu vou junto, mas eu não entrego um folheto. E nós conversando aqui, né, Romão Dimas, nossa equipe, falou, não, você vai sim, você vai pegar gosto, né? Aí ele é o primeiro, né, chegando na casa, ele já anotava nome, entregava o folheto e falava do Evangelho, porque é o poder de Deus, você está levando uma coisa que não é sua, é o poder de Deus que está sendo levado. Então não me envergonho desse Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu não me envergonho, ao dizer o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que o Evangelho é o próprio evento de Cristo, ou seja, o Cristo crucificado. É o próprio evento de Cristo. O Evangelho é Cristo crucificado. Então o Evangelho tem que ser o centro, o quê? Cristo crucificado. Eu não posso levar outro Evangelho. O Evangelho é esse, a essência é essa, o Cristo crucificado. Sua obra completa na cruz. Sobre isso, o mesmo Paulo dá mais detalhes escrevendo aos Coríntios. Paulo fala que é pelo Evangelho que somos salvos. E o Evangelho é a mensagem de que Cristo morreu. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 6. Esse Romanos, com referência à cruz, pela cruz o homem é reconciliado com Deus. Pela cruz. Não tem uma palavra do hino 291? Sim, eu amo a mensagem da cruz. O que vai fazer? Até morrer eu a vou proclamar. Aí diz no final da história assim, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então é o Evangelho, sim, eu amo esse Evangelho. Esse Evangelho que Deus nos concedido, eu amo esse Evangelho da cruz. E o Evangelho de cruz traz o quê? Sofrimento, dor. Mas eu amo isso aqui porque isso vai me trazer alegria, isso vai me trazer vida no futuro, que eu vou ter a vida eterna através desse sofrimento que Cristo sofreu na cruz. No último estrofe diz, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Nós cantamos. Eu aqui com Jesus, eu quero levar e sofrer. Você está disposto a sofrer por esse Evangelho? Você está disposto a fazer? Aí vamos dar um sofrimentinho, ô Senhor, né? Misericórdia. Né? Mas se eu amo esse Evangelho da cruz, eu vou levar com alegria, eu vou levar até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Então esse sofrimento não é para parar na beira do caminho, não é para ficar que nem aquela semente que nasceu na beira do caminho e logo cresceu e morreu. Não, é para ficar para sempre até o fim, até Jesus vir buscar a sua igreja. Né? 1 Coríntios capítulo 15, do versículo do 1 ao 6. É bastante extensiva essa leitura. Vamos ler alguns versículos, 3 versículos só ali. Já dá para dar um entendimento, que o pastor já trouxe esse ensinamento há poucos dias, né? Então eu creio que ainda está dentro dos nossos corações e nós estamos ainda, como diz o outro, remoendo ainda, né? Essa palavra ela tem que vir remoer e ficar, né? Sempre na nossa vida, sempre relembrando. 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 3. Pode ler, irmãos.
Segundo as Escrituras. Segundo o quê? O Evangelho. Ele não me envergonha, ele não é. Então, se uma pessoa não permanece, diz aí no texto, né? A pessoa não permanece, eu acredito que ele nunca foi convertido. Nunca foi convertido. Porque se essa palavra está no coração, se a semente germinou dentro de mim, ela nunca mais vai sair. Ou se eu sair é porque eu nunca tive realmente um encontro com Deus. Eu nunca fui, é como Judas Iscariote. Ele era crente, mas nunca foi crente de verdade. Sempre em seu coração estava maquinando algo contrário. Porque se eu tenho Cristo, se alguém não está perseverando na fé, é prova que ele não tinha a fé suficiente. A fé não alcançou. A fé em quê? Fé em Jesus Cristo, porque ele morreu. O próprio Paulo diz, é porque eu recebi o que eu também estou te ensinando. Ele não andou lá com Jesus, mas ele ouviu, ele está ensinando, e assim ele está ensinando pela fé que ele recebida, e ele combateu o bom combate, como diz a palavra do Senhor, encerrou a carreira, mas ele guardou a fé. A fé é o principal. Se você tem fé suficiente, jamais você vai abandonar o Evangelho, a não ser que a sua fé não é alcançada. Se eu tenho fé suficiente, eu nunca vou abandonar esse Evangelho, porque a fé me sustenta, porque eu estou alicerçado nesta palavra. E essa semente, quando ela é plantada nesse coração, não é qualquer coisa que vai arrancar, não. As dificuldades vêm, mas eu digo ali, como nós acabamos de cantar, eu vou aqui com Jesus, sofrendo essa vergonha da cruz, mas eu vou até o fim. Mas eu vou até o fim gemendo e chorando, mas eu vou até o fim. Eu não vou parar à beira do caminho de maneira nenhuma, porque esse Evangelho já está dentro de mim. E quando está dentro de mim, esse Evangelho, ele não pode ficar parado. É que nem Paulo, ele não pôde ficar parado. Essa semente da palavra veio a ele não ficou parado de maneira nenhuma. Ele foi anunciar o Evangelho. Ele foi pregar a palavra do Senhor. Ele ama essa palavra. E porque ele disse, eu não me envergonho desse Evangelho. Ele está falando principalmente aos judeus. Ele, como um judeu também, eu não me envergonho desta palavra, de maneira nenhuma, porque essa aqui é o poder de Deus, essa aqui é a salvação. Eu não deixo de anunciar essa palavra. Eu não deixo, mesmo sendo judeu. Porque os judeus dizem, é a mesma coisa, ele sendo judeu, ele agora muda a situação, vai para o cristianismo, e ele tem que pregar o quê? O Evangelho, o cristianismo, e falar para os judeus. Ele que era o defensor dos judeus, é ele que sempre, a circuncisão, todas essas formas aí, ele que sempre batia de frente, e agora ele vai e prega ao contrário, diz, não é necessário mais isso. Ele bateu de frente, ele não tem vergonha de anunciar esse Evangelho. É com a pessoa que nasceu, quando essa semente nasceu dentro do seu coração, você não pode se envergonhar desta palavra de maneira nenhuma. Aonde você estiver, você tem que dizer, é crente? Graças a Deus. Alguém fala, é crente? Ô, meu irmão, agora eu não sou muito não, porque aqui nós estamos num lugar meio, deixa quieto, não espalha não. Mas um bom cristão, ele diz, até eu cansei, o Senhor morreu por mim. Ele sofreu toda aquela vergonha na cruz, porque quem morria na cruz era vergonha. Morrer numa cruz, porque era horrendo, era tremenda aquela situação. Mas nós não envergonhamos dessa cruz e dizemos, nós seguimos a Cristo. Nós vamos até o fim nesta batalha, até para uma coroa trocar, mas não desisto e não desistirei de falar às pessoas ao meu redor que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Não deixo, eu não me envergonho de maneira nenhuma. Aonde que eu estou? Às vezes pessoa, aonde que for, se for no banco, aonde que eu estiver, se eu tiver a oportunidade de pregar essa palavra, eu vou pregar, vou anunciar, né? Em continuidade, escrevendo a Timóteo, Paulo refere-se ao Evangelho como um tesouro sagrado. Mas não é mercadoria barata.
Não é produto de R$ 1,99. Tem um pregador, eu não vou ficar anunciando assim, não, porque quer, não quer, não é produto para ficar anunciando aí, não. Né? É um tesouro. É um tesouro. Paulo está escrevendo a Timóteo, ele está dizendo, essa palavra é um tesouro. É um ouro precioso em minha vida. Então, esse evangelho você tem que levar desta forma, como um tesouro. Né? Paulo destaca o evangelho da verdade, aquele que anuncia o evangelho, pode fazer com toda tranquilidade. Por que eu posso fazer com toda tranquilidade anunciar o evangelho? Por que eu e você podemos anunciar com tranquilidade? Porque esta palavra tem poder. Eu não tenho poder de persuadir ninguém. Mas a palavra eu vou levar. Mas o Senhor tem o poder. Esta palavra eu não posso como é que diz? Não ter a tranquilidade. Paulo está dizendo, escrevendo a Efésios capítulo 1, versículo 13. Vamos ver lá, por que eu não posso? Porque eu vou anunciar com toda tranquilidade. Efésios 1 e 13. Quem achou? Espírito Santo da promessa. Eu não me envergonho, porque eu não tenho que temer nada, eu tenho que levar a palavra com tranquilidade. Às vezes uma pessoa vai evangelizar, ele está tremendo, ele está, né? Meu Deus do céu, se a pessoa fazer uma pergunta aqui, eu não sei responder, eu não sei falar. Não, eu vou só se for no grupo. Mas vamos falar sobre isso, evangelho pessoal, um a um. Vamos falar em grupo também. Em grupo já é diferente, é um evangelho diferente. Agora, o evangelho um a um é você e o evangelizado. Mas você tem que pregar o quê? Com tranquilidade. Eu não tenho que temer nada, porque é a palavra da verdade, não há mentira, de maneira nenhuma, é a verdade que você está levando. E quando você sabe que é a verdade, não tem que você temer de nada. Agora, quando é mentira, que você não tem, aí sim, ou falar que a Bíblia não fala. Olha que responsabilidade. Nós vamos falar aqui também sobre pregar para pessoas de outros credos. Tem pessoas que exercem outras fé. E aí nós, como evangelistas, temos que chegar e pregar a palavra do Senhor. Nós temos que saber o que pregar, temos que saber o que falar. Nós estamos falando do evangelho. Hoje só temos o evangelho. Então o evangelho você vai saber que essa é a base do evangelismo. O que é evangelismo? É a aplicação do evangelho. Só que eu tenho que entender o evangelho para me aplicar no evangelismo. Né? Eu tenho que entender da semente para me plantar. É a mesma coisa, eu não posso plantar uma semente que ela é de verão e eu plantar no inverno. O que vai acontecer? Vai vir bonitinho. A hora que começar lá da querida semente, vem uma geada, mata tudo. Que foi o meu esforço? Né? Então nós temos que saber quando plantar, né? Às vezes nós não vamos especular lá, né? Eu queria plantar esses dias, né? Eu queria plantar umas alfaces lá, né? E eu fui na agropecuária, né? Eu falei assim, eu quero plantar. Ele falou assim, não é o momento de você plantar. Pode girar e pode queimar tudo a tua planta. Falei, olha, então não é hora, então o solo não é o momento de fazer isso. Né? Às vezes você quer fazer evangelismo numa pessoa, você quer aplicar uma palavra, mas não é o momento daquela palavra ser aplicada naquele coração. Eu tenho experiência disso, que eu fui fazer evangelismo, eu e o finado pastor Josué, né, nós estávamos juntos, nós fazíamos muito evangelismo. E nós chegamos numa casa para aplicar o evangelho. Mas quando nós chegamos na porta daquela casa, aquela mulher estava chorando. Aquela mulher estava chorando e veio chorando para nós assim, desesperada. E tinha uma Kombi que estava carregando uma mudança. E a sabedoria, né? Agora não é momento, nós
pregar a palavra que ele não vai aceitar. Aquele coração está todo quebrado. Se eu aplicar a semente, ela não vai aceitar a semente. O que nós vamos fazer? Entender a situação. Por que choras, mulher? O que está acontecendo contigo? Aí falamos com ela, ela falou assim, estou separando. Meu esposo já está indo aí nessa Kombi, e eu e minha filha vamos ficar aqui. Mas por qual motivo? Daí entramos no motivo, preparamos aquele terreno. Mas para onde vai? Ela falou, ele vai morar ali para baixo ali e tal. Aí eu falei, não, mas não pode, que Deus não pode separar. Mas o que? A palavra não era o momento de pregar aquela palavra. E ele foi da mesma forma e ela ficou. E quando ele foi, saiu com a Kombi, nós oramos com ela e saímos também. Mas nós tínhamos o quê? O endereço aonde ia o homem. Aonde que ele ia morar. E na próxima visita nós fomos lá nele. E ali sim pregamos a palavra para ele. E ali expliquemos o objetivo do casal, o que era para acontecer, tudo acontecer. Ele entendeu esta palavra, essa semente brotou naquele coração daquele homem. Ele chorou e disse assim, eu quero ir lá com a minha esposa. Ela me ama mesmo? Ama, porque ela ficou chorando. E ela explicou para nós que ela ama você. Ela ama mesmo. Tipo uma palavra aqui de amor. Você quer ir lá? Você quer? Então vamos lá agora. Vamos lá, reconciliou aquele casal e aquela mudança teve que voltar de volta e eles aceitaram, os dois aceitaram a Cristo. Então era o momento certo. Se nós tivéssemos plantado aquela semente ali na hora, ela não ia receber. Ou mesmo se recebesse, era como que é plantada ali, não tem raiz nenhuma, ia nascer e já ia morrer. Então é o momento certo de pregar a palavra, né? Então é o momento de semear. Então, Efésios já foi lido, né? Então, nós temos que pregar com tranquilidade. Seja tranquilo, irmão. Não vá apavorado levar o evangelho. Não vá triste. Isso eu já aprendi. Que às vezes você está triste com uma coisa, não saia evangelizar. Você está com um problema na sua casa, não saia evangelizar. Ore a Deus, que Deus tranquila o teu coração, que você vai levar a palavra do Senhor, e você vai levar a esperança, você vai levar boas novas, boas notícias. É a boa notícia que você vai levar, então você não pode levar com tristeza ou amargura em seu coração. Sempre tem que estar de bem com Deus e com sua vida também. Porque as pessoas estão nos observando. Como os embaixadores de Cristo. Embaixador é aquele que representa Cristo na terra. Nós somos embaixadores. E o embaixador, ele representa Cristo. Como eu vou representar Cristo se eu estou bravo, estou nervoso, estou xingando, estou chutando os cachorros na beira da rua? Né? As pessoas vão olhar para nós e nós temos que ter tranquilidade. Nós vamos fazer evangelismo aqui, o homem bateu a porta na minha cara e me xingou ainda. Você não tem o que fazer? Eu falei, eu tenho o que fazer, por isso que eu estou fazendo. Né? Aí outra vez fomos fazer evangelismo, foi eu e a Ed, fomos juntos na mesma rua. Aqui não vamos chegar não. Falei, claro que vamos. Eu não, mas vai outro, né? Aí foi outro, levou a mesma coisa. Agora nós paremos de ir para aqueles lados ali, mas vai ter que ir de volta, até que um dia ele vai ter que me receber. Né? Até ele vai entender a palavra dele. Quando ele entender, aí sim ele vai compreender que essa palavra de alegria, essa palavra de salvação, essa palavra que traz vida, essa palavra que renova, essa palavra que transforma casamento, que muda a situação, é esta semente que muda. Ele vai entender isso, ele vai querer que nós vamos mais vezes lá daí. Não é assim que foi. E se eu vou ali brabo, de uma forma, eu já xingo ele, você não tem educação, vou xingar de alguma forma. Não, eu não posso xingar, eu tenho que abençoar ele. Eu disse, Deus que abençoe você. Numa próxima oportunidade nós vamos aqui de novo. E ele nem disse que sim, nem que não, né? Mas nós temos que pregar a palavra do Senhor. Plano da salvação. O plano da salvação, meu irmão, foi feito aonde esse plano da salvação? Onde começou o plano da redenção, da salvação? Para isso nós temos que entender, se alguma pessoa dizer, mas como? Veio em Jesus Cristo, né? Então Jesus é só no Novo Testamento. Não tem Jesus no Antigo Testamento? Não tinha redenção? Tinha.
a salvação, né? A redenção. Para isso nós vamos ler Gênesis 3:15. É uma palavra bastante, às vezes temos que entender 3:15, né? Lemos e relemos e às vezes não sabemos a aplicação. Três e 15. Olha, com quem que essa palavra está sendo dita? Com quem o Senhor está falando? Hã? Vamos entender? Com quem que o Senhor está falando esta palavra? De Gênesis. Como os irmãos entendem? Evangelismo. O Senhor vai levar essa palavra, o Senhor vai levar esse evangelho. Senão você vai entender o plano da redenção, né? Ó, e porém inimizade entre ti e a mulher. O que ele quer dizer assim, entre ti? Ti quem? O Senhor está falando com Satanás, diretamente com Satanás. Porém inimizade entre ti e a mulher. Mas que mulher é essa? Porque daí vão entender, né? Como entre ti e a mulher. Então quer dizer, o Satanás tem inimizade com a mulher. Então a mulher, ele não é, ele procura mais atentar a mulher. É que eles vão entender essa parte, pessoas vão explicar dessa forma, né? Porque vai entender porque é o mais frágil, que o Satanás procurou quem? A mulher. Mas não é assim a explicação, né? Entre ti e a mulher, ti está dizendo entre Satanás e a humanidade. A humanidade inteira, ele porá inimizade entre ti e a mulher, né? Na continuação do versículo aí diz: e entre a tua semente e a sua semente. Ó, entre a tua semente, quer dizer, entre a semente o quê? Da mulher e a semente do diabo. E quem que é a semente do diabo? Tem semente também? É todo aquele que não aceita. É todo o mundo que não aceita a Cristo, é a semente do diabo. E essa semente, ele está semeando. Ele está semeando, e nós temos, como bom evangelista, temos que dizer, não, essa semente nós temos que arrecadar, porque Cristo morreu por nós. Então essa é a promessa da redenção, que ele está falando aqui, né? A redenção que o Senhor preparou para nós. Põe a inimizade entre a semente, ó, e diz aqui a continuidade, a tua semente, quer dizer, a semente da mulher, né, que é a humanidade, e a semente de Satanás. E a semente da mulher, quem que era a semente da mulher? Era o Salvador, Jesus Cristo. O que o Senhor estava falando para ele? Ele estava dizendo assim: você, Satanás, usou uma mulher para a queda da humanidade, mas eu vou usar uma mulher para a redenção da humanidade, para a salvação da humanidade, porque ele usou uma mulher para que ali nascesse o Salvador, Jesus Cristo, né? Então é isso que ele estava dizendo, da mesma mulher, como você usou uma mulher para trazer contenda, eu vou trazer uma mulher para que traga a esperança, que traga a redenção à humanidade. Na continuidade do versículo, né? É importante porque uma pessoa vai pedir sobre esse versículo para você não vai saber explicar. Quem que é? Aí deu a continuidade ali, ó. E esta te ferirá a cabeça, ó, e esta te ferirá a cabeça. Esta é o quê? A semente da mulher. Qual a semente da mulher? Jesus Cristo. Te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Aonde que está isso, né? Aconteceu, né? Te ferirá a cabeça, né? Que o Senhor, ele venceu na cruz o diabo.